Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema compondo e decompondo. Então, você vai lá no seu livro didático, na página 18, tá? Em matemática, e vamos ver, então, lápis na mão, lá na página 18, ok? Vai lá, coloca a data do dia 15/5, que é o dia de hoje, tá? E a gente vai ver lá, então, o seguinte, lá no número 1, lá diz assim: pinte com lápis de cor no quadro as indicações corretas do material dourado e da escrita com palavras dos números que aparecem no texto anterior. O que ele está dizendo o texto anterior? É o texto da página 17 que nós vimos na aula passada, que fala sobre o quê? O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e o Parque Nacional da Tijuca. Nesses dois textos, pode perceber lá, ó, que lá no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, eles colocam um número lá, ó. Nele, o visitante pode fazer uma trilha de aproximadamente 1.200 metros até a Cachoeira dos Namorados e a Cachoeirinha. Então, o que ele quer que você veja lá? O 1.200 metros, ok? Lá na de baixo, lá no Parque Nacional da Tijuca, tá escrito assim: o Pico da Tijuca é o ponto mais alto do parque, com 1.022 metros de altitude. No mesmo parque, há o Bico do Papagaio, com 989 metros de altitude. Então, nós temos três valores aqui: o 1.200, 1.022 e o 989, certo? São esses os valores que ele está pedindo aqui. Então, o que você vai fazer? No quadro abaixo, tá? Tem todos os dados aqui e você tem que pintar a parte correta. Então, como que você vai achar isso? Lá no primeiro quadradinho, no teu material de apoio, que você tem lá do material dourado, você tem todos esses quadradinhos aqui, certo? O que significa? Esses todos aqui, cada um desse quadradinho, o que ele tem? 1.000 unidades, certo? Desculpa, pessoal, tem 100 unidades. Este quadradinho aqui, que ele é maior, ó, ele tem 1.000 unidades. Já esses daqui, eles têm, essas barrinhas, têm apenas 10 unidades, tá ok? Então, esse é o seu material de apoio que você também vai utilizar. O que ele está falando lá? Ele quer que você veja, então, o 1.200 metros do Parque Nacional da Chapada. Como que você vai encontrar isso aí? Então, eu montei aqui um quadro para vocês, tá? Lá na primeira coluna lá, tá escrito assim, lá em cima no primeiro, não foi onde a tia colocou, tá? Um cubo grande e duas barrinhas. Então, o que ele quer dizer aqui? Que um cubo grande seria 1.000. Duas barrinhas seria 2 unidades. E é 1.002? Não, não é. Então, na de baixo, tem aqui, ó, um cubo grande de 1.000 e duas placas. O que seriam essas duas placas? Então, ele teria um cubo grande de 1.000 e duas placas, que cada uma é 100. Então, ele teria ali 1.200. Então, é essa a resposta que você tem que colocar lá, certo? Então, lá no seu quadro, você vai pintar essa parte aqui, o segundo quadrado. E no de baixo já está escrito por extenso o valor 1.200. Então, você vai pintar os dois quadradinhos, certo? Então, nós achamos o 1.200 metros, tá? Já na coluna ao lado, diz ali, bem em cima lá, ó, um cubo grande, que seria o quê? Um cubo grande de 1.000, duas barrinhas, 10 cada uma, e 2 cubinhos, que seria individual, certo? Então, ali a gente teria o quê? 2 cubos grandes, 1.000, e duas barrinhas e 2 cubinhos, certo? 1.000, ok? Um cubo, duas barras, certo? Que é 22, e duas, ok? 2 cubinhos. Então, nós temos ali 1.022
2, ok? Então, você vai lá e vai pintar essa parte aqui também, que você achou. Mas ao lado, tem aqui por extenso, 1022. Então, você vai pintar também, ok? Muito bem. Qual é o outro valor que ele quer? Qual é a quantidade de metros? 989, que também tem lá. Onde que nós vamos achar? O que é o 989? 989 seria o quê? 9 placas de 100, certo? 8 barrinhas, isso, e 9 cubinhos. Que essa resposta vai estar logo abaixo do por extenso aqui que a gente encontrou agora há pouco, certo? E aqui do lado, ele já tá por extenso, o 989. Então, o seu quadro, ele vai estar pintado desta maneira, certo? A primeira coluna aqui, a terceira e a quarta, ok? Pessoal, mais embaixo ali, logo em seguida, aqui, ó, nós temos o quê? Nesse quadrado diz o quê? Nós temos o 1.200. Nós podemos decompor esse 1.200 como? Nós podemos fazer uma unidade de milhar, certo? Uma unidade de milhar, mais 2 centenas, ok? Que vai ficar 1.200. Que eu ainda posso estar decompondo 1.000 mais 200, certo? Ali você tem um modelinho. Embaixo tem o 1022, que eu posso fazer uma unidade de milhar, mais 2 dezenas e 2 unidades, que vai fechar. Eu posso decompor em 1.000 mais 20, 1.000 mais 20, com mais o quê? 2. E eu vou ter um valor de 1.022, certo? Então, tá. Agora, o 989. Eu posso fazer 9 centenas, decompor ela, mais 8 dezenas com mais 9 unidades, certo? Centena, dezena, unidade. Que também posso decompor de uma outra maneira. Eu posso pôr o 900 mais o 80 e mais um 9. Certo até aqui? Tranquilo? Ok, então vamos seguir. Lá no número 2. Você já usou anteriormente as cartelas para a composição dos números com 3 algarismos. Agora, para representar números com a unidade de milhar, vamos usar uma cartela a mais. Veja, o que ele está dando aqui? Ele está dando o laranja, ele está dando o roxo, o verde e o vermelho. O laranja para unidade de milhar, o roxo para centenas, o verde para dezenas e o vermelho para unidades. Em seguida ali, pessoal, ele colocou qual é o número que podemos compor com estas cartelas. Quais são as cartelas que tem ali? O 100, o 30 e o 5. Centena, dezena, unidade. Na letra A, como vai ficar? Complete as lacunas com os valores das cartelas. E ele colocou lá que ele quer que você ache um valor de 135. Como que eu irei decompor esse número aí? Então, eu fiz aqui para vocês verem, ó. Então, eu decompus 100 mais 30 mais 5. Isso fecha em um valor de 135, certo? Na de baixo, para representar o número 1356, usamos as cartelas 1356. Milhar, centena, dezena e unidades, certo? Muito bem.
Então, ele quer que eu chegue no valor de 1.356. Eu vou decompor como? 1.000 mais 356, que vai fechar no 1.356. Certo, pessoal? Até aqui? Então, virando lá, mudando de página, na página 19, você vai colocar a data de 15/5, com a data de hoje, tá? E nós vamos responder a letra C. Lá diz, qual é a semelhança entre os dois números representados com as cartelas? Qual é a semelhança? O que a gente pode responder ali? A gente pode observar, os dois números têm os algarismos, o quê? O 1, o 3 e o 5 em sua composição, né? Os dois números, ó, os dois números aqui tem o quê? O 1, o 3, o 5 e o 5. Então, você vai pôr a sua resposta lá, ok? Os dois números têm os algarismos 1, 3, 5 em sua composição, tá? Muito bem. Na letra D, os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números. Ele está fazendo uma pergunta. Os algarismos 1 e 5 representam os mesmos valores nos dois números? Não. Em 135, o 1 equivale quanto? No 135, o 1 equivale a 100, que é uma centena. E no 1356, ele equivale a uma unidade de milhar, que ele equivale a 1000, certo? Então, você vai pôr lá. O 5 equivale ao quê? O 5 equivale a 5 unidades no 135, certo? E no 1356, o que ele equivale? A 50 unidades. Ó, 50 unidades, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Na letra 3, na questão 3, a Aline percorreu 2.929 metros de bicicleta em uma trilha até a cachoeira. Paulo usou a outra trilha para chegar à mesma cachoeira e andou 2.932 metros. Gente, ali do ladinho tem um quadradinho aqui, ó, que diz assim: o sistema de numeração decimal é posicional, porque o valor de cada algarismo depende da posição que ele ocupa na escrita do número, certo? Então, lá, na letra A, ele diz o quê? Escreva o valor de cada algarismo nas distâncias que cada um percorreu, ok? Então, lá, que número que ele tem ali? 2.929. Então, como que nós vamos fazer essa numeração? Como que nós vamos decompor isso aí? Então, eu coloquei aqui para vocês. Lá, 2.929. O 9 vai ser o quê? Você vai responder lá no seu livro, na primeira linha. O 9 vai ser igual a 9 unidades. O 2 vai ser o quê? 20 unidades e 2 dezenas. O 9, de novo, anterior, equivale ao qual? 900 unidades ou 9 centenas, ok? Porque é 928. E o número 2 vai ser 2.000 unidades ou 2 unidades de milhar. Então, isso aqui significa o quê? Unidade de milhar, centena, ok? Dezena e unidades. Fechou? Põe lá no seu livro lá, então, aqui, ó. Nessa questão aqui, você vai responder, certo? E mais abaixo tem 2.932. Como vai ficar esse número agora? 2.932? Também fiz para vocês aqui, ó. O 2 vai ser 2 unidades.
O 3, 30 unidades ou 3 dezenas. O 9, 900 unidades ou 9 centenas. E o 2, 2.000 unidades ou 2 unidades de milhar, certo? Então, aqui seria o 2.932. Aí, você põe ali no seu livro didático a resposta ali, tá? Muito bem. Então, agora a letra B da questão 3, ainda na página 19. Quem andou a maior distância? Foi a Aline ou foi o Paulo? E agora? Hã? Quem que andou a maior distância? Foi o Paulo, com 2.932, ok? Marca lá, assinala lá no Paulo. Muito bem. Na questão número 4, o que diz lá? Juliane caminhou 2.000 metros pelo Parque Nacional de sua cidade até chegar ao primeiro mirante. Depois, percorreu mais 400 metros até o segundo mirante e andou 58 metros até o fim da trilha. Quantos metros ela caminhou? Pinte a resposta. Aí, você vai ter ali um número grandão, o outro número, 24.058, e vai ter o 2.458 e o outro que será 2.458. Então, você vai pintar o quadradinho com 2.458, que foi o total que ela percorreu da trilha, certo? Para a gente conseguir decompor esse 2.458, se fosse para decompor, como ficaria? Ficaria o 2.000 mais o 400 mais o 58, que fecharia em 2.458 metros, certo? Muito bem. Então, vamos lá para a página 20. Põe a data lá no seu livro para a gente poder ter o controle, tá bom? Na questão número 5. Felipe está organizando uma corrida na rodovia que passa entre sua cidade e a cidade vizinha. Veja o desenho que ele fez dos postos de distribuição de água e alimentos para os corredores. Então, lá, você tem lá na imagem, lá, ó, aqui na imagem, você tem a partida da cidade de Felipe. Então, ele vai partir daqui. Ele vai partir do quilômetro 2.247, certo? Ele vai percorrer na distribuição de água, ele vai chegar em que número que tá lá? 1.250. Então, ele saiu de 1.247 e foi para 1.250. Aí, no posto de distribuição de alimentos, ele chegou no quilômetro que estava? 1.253. Novamente, na distribuição de água, no 1.256. No de alimentos, 1.259, certo? No de água, novamente, ele chegou em 1.262. E, novamente, outro ponto de distribuição de alimentos, qual foi? 1.265, certo? Muito bem. Então, agora o que a gente vai fazer? O que ele está pedindo? E a chegada dele foi no 1.268, ok? Então, vamos lá para a questão a letra A da questão número 5. Escreva o número do quilômetro da rodovia onde haverá cada item de acordo com as informações da tabela abaixo. Então, ali você tem a tabelinha dos produtos de distribuição, água e alimentos, certo? Daí, do lado está escrito distribuição de produtos nos quilômetros. Então, uma unidade de milhar, 2 centenas e 1 dezena e 5 dezenas, desculpe. Isso significa o quê? 1.200 e 2 dezenas é o quê?
Desculpa, 5 dezenas é o quê? 50. Então, ali, o primeiro ponto de distribuição foi 1.250, certo? Ali, do lado, uma unidade de milhar e 256 unidades. Isso significa que é o quê? 1.256. Então, no quilômetro, 1.256. Aí, do lado tá ali 1.000 decomposto, né? Mais 200, mais 60 e mais 2, certo? Agora lá, aonde tem as bananas lá, ele colocou 1.250 mais 3 e 1.200 mais 65, certo? Agora, mais embaixo ali, a distribuição de alimentos. Uma unidade de milhar, 1.000, mais 2 centenas, 200, mais 59 unidades. Então, ficou 1.259, certo? Lá na letra B, o que nós vamos fazer? Quantos quilômetros os corredores irão percorrer? Então, se aqui nós temos, eles estão percorrendo, cada quilômetro tá dando a diferença de 3 quilômetros. Então, cada ponto de distribuição tá dando diferença de 3 em 3. Então, nós temos aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, certo? Isso, né? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Então, eles vão percorrer quantos quilômetros? 21 quilômetros, certo? Lá na letra C, às vezes fica um pouquinho confuso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me passar no privado, que daí a tia conversa com vocês, ok? Então, vamos lá, continuando. Na letra C, de quantos em quantos quilômetros haverá algum item de distribuição? Então, como nós vimos lá, de quantos em quantos quilômetros vai ser? De 3 em 3, certo? Então, você vai fazer essa resposta lá, de 3 em 3 quilômetros. Lá na letra D, de quantos em quantos quilômetros haverá água disponível para os atletas? A partir do quilômetro 1.250. Então, quantos a gente vai ter? Ele vai ser de 3, 6. 3, 6. Então, ele vai ser de 6 em 6 quilômetros. Então, anota lá. A resposta é essa, de 6 em 6 quilômetros. Certo? E a letra E, como vai ficar? Escreva com palavras os números dos quilômetros dos 2 últimos postos de distribuição. Qual é os 2 últimos postos? O 1.262 e 1.265 de distribuição. 1.262 e 1.265, certo? Então, você vai colocar lá 1.262, tá? E na linha de baixo, você vai colocar 1.265, certo, pessoal? Essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, pode me perguntar no privado. A gente vai tirando todas as dúvidas que vocês tiverem. E qualquer coisa, estamos aí. Beijos e até a próxima aula. Tchau!